Quero pedir desculpa aos internautas por conta do extenso, do elevado número de perguntas e dos debates no Facebook. Eu não pude fazer todas as perguntas, porque o nosso tempo é curto, no bloco anterior, ao secretário-geral do PSDB e ex-prefeito de Acrelândia, Tião Bocalhon. Mas muito obrigado a todos que enviaram suas perguntas, fica sempre a sua participação. Foram dezenas, eu não dei conta de fazer todas, mas a gente sempre tenta atender ao máximo aqueles que enviam. Vamos para o segundo bloco do programa. Eu vou bater um papo aqui com o superintendente da RB Trans, Ricardo Torres, o engenheiro Ricardo Torres, que nos fala dessa novidade. Uma novidade que já tinha sido anunciada, mas que agora, de fato, deve ser instalada em Rio Branco de forma, por enquanto, precária, de maneira educativa enfim, até que, de forma experimental, os motoristas estejam se acostumando com a Zona Azul, o estacionamento rotativo no centro da cidade, Estação Experimental e Bosque. Boa noite, Ricardo, tudo bem? Boa noite, Elano, tudo bom? Essas mudanças no trânsito sempre causam alguns desconfortos, alguns dúvidas à população. Eu queria que você me falasse, quando é que a Zona Azul começa realmente a funcionar, mesmo que de forma experimental em Rio Branco, Ricardo? Olha, lá na realidade a gente está no processo licitatório, né? Ele está sendo publicado essa semana, agora na segunda-feira. É uma concessão nacional, aberta a toda a nação, então o trâmite é de 45 dias para publicação do edital, todo o processo burocrático. E a licitação é um pregão presencial? Na realidade são normalmente empresas especializadas, né, que já trabalham com isso em outras cidades brasileiras, com equipamentos do tipo parquímetro e toda uma tecnologia hoje com a utilização de cartões, moedas, cartão de crédito e telefonia celular. Então é uma tecnologia especial, leva aí uns 30 dias para ser implantada, então a nossa expectativa é de que em abril nós tenhamos a primeira operação funcionando aí em caráter experimental, educativo e orientativo à população. Em quanto tempo mesmo, desculpe? Em abril. Em abril. Muito bem. Como é que funciona o estacionamento rotativo? O cidadão, o motorista vai ter uma zona de algumas ruas, de algumas vias demarcadas, onde ele pode estacionar. Naquele local ele vai pagar no parquímetro o tempo de permanência naquelas vagas. Correto. Explica como é que funciona esse processo. Olha, nós temos 850 vagas estimadas na área central, que seriam as vagas rotativas, né, que a gente está... o princípio da rotatividade, ou seja, a democracia do estacionamento público, que a gente chama. Ou seja, o cidadão não pode chegar lá, alugar a vaga e ficar o dia inteiro. Esse é o grande problema, né? A cidade cresceu muito, a frota cresceu demais, né? Nós temos mais de 112% de incremento de frota agora nos últimos 7 anos. Então é necessário reverter esse processo de estagnação do estacionamento, ou seja, ele precisa ser rotativo para garantir um maior número de vagas, principalmente em áreas adensadas como a estação, o bosque e o centro da cidade. Então, com 850 vagas, se a gente aplicar aí uma conta de pelo menos 4, seriam de 2 em 2 horas, né? O máximo de permanência, 2 horas. Esse máximo de permanência de 2 horas provoca a seguinte situação. Em tese, nós teríamos aí 4 vezes as 850 vagas se essa rotatividade for cumprida. Claro que não é tudo isso, então nós podemos... Mas deixa eu te perguntar uma coisa, se o cidadão chega, ele paga ali para ficar o dia inteiro, ele pode não? Não. Essa é a diferença. Essa é a diferença. A pessoa que tiver um interesse de um estacionamento por um maior período de tempo, ele vai ter que buscar o estacionamento privado. Privado, né? Não rotativo. Não. Rotativo ele pode ficar quanto tempo? Até 2 horas. 2 horas, como você falou. E ele vai pagando a cada meia hora, né? Ele paga então um valor, 50 centavos, R$1, R$1,50. A taxa inicial é de R$1,50. Na realidade, a taxa é de 50 centavos a cada meia hora, né? Até o limite de 2 horas. Perfeito. E aí depois ele tem que tirar o carro, né? Buscar uma outra vaga se for o caso. Mas a ideia não é essa, né? Então uma pessoa, em até 2 horas, ela resolve muita coisa na área central. Se vai ao centro, no banco, pagar uma conta, 2 horas é um tempo razoável. Os locais onde deve funcionar, centro, estação experimental e bosque, é isso mesmo? O centro, a gente chama ali da Avenida Ceará até as pontes, né? Seria aquele trecho, e da Floriano Peixoto até a Rua Amazonas, ali, o antigo 1º DP. Então seria aquele miolo da área central. O bosque mais a região do pronto-socorro e o mercado,
e a estação, o eixo principal da estação. Já que você citou a Floriano Peixoto, em frente ali o Instituto São José, aquela faixa ali onde realmente a gente vê muitos carros estacionados, aquilo ali também será a Zona Azul, por exemplo? Na realidade, o lado, nos fundos da igreja, por exemplo, sim. O outro lado, a gente já tem uma restrição de estacionamento por conta do embarque e desembarque quase que permanente dos alunos do São José, nas duas aproximações, na Floriano e na Brasil. Mas toda e qualquer área que hoje está livre para o estacionamento na área central será transformada em Zona Azul e as motocicletas terão um espaço diferenciado, né? É muito comum a gente encontrar o motociclista chega, atravessa ali uma moto na vaga de um carro e sai, né? Então essa rotina também ela vai acabar. Ou seja, as motos terão também áreas delimitadas de acordo com o seu tamanho. É uma reorganização de toda a área central em relação ao estacionamento. Carga e descarga, motocicleta, vagas para idosos, vagas para deficientes, tudo isso trânsito muito de caminhões no centro também, que vai ser mais fiscalizado. Exato. De vez em quando eu flago uns caminhões passando ali no centro, desavergonhadamente, meu amigo. Isso é verdade. Eu vou de caminhão grande, não é dos comerciais leves não, que são permitidos. Mas de caminhão grande, rapaz. Nós criamos em 2006, né, a área de restrição à circulação de carga justamente para evitar esse tipo de conflito numa área já tão adensada. Mas tem uns motoristas que não respeitam, não. A fiscalização tem que fiscalizar mais. Fiscalizar mais. Este projeto já vem sendo estudado há cerca de 2 anos, e aí eu te pergunto, dentro de todo esse plano diretor de trânsito e transporte de Rio Branco, onde vocês identificaram os maiores gargalos da cidade, onde realmente a situação estava já insuportável e onde realmente vai haver melhorias? Quais são as principais vias? Olha, Alan, nós temos a evolução, ela foi muito rápida em relação à frota, né? Mais do que o poder público, eu diria, teve capacidade de ampliar ruas e tudo mais. É um ponto positivo porque a população teve acesso ao carro, à moto e também ao transporte coletivo, já que nós não perdemos passageiros no transporte coletivo, né? Mas em contrapartida a gente tem esse boom aí nas nossas ruas. Então a prefeitura vem trabalhando muito fortemente um programa, né, que a gente chama, que é o Programa de Readequação da Malha Viária, o REVI. Nós estamos focados, por enquanto, ali na região do Bosque e na próxima semana ampliando ali o Meta 3, é mais conhecido como Meta 3, né? Toda aquela região também sofrerá intervenções. Agora tem uma pergunta aqui dos internautas, meu caro Ricardo Torres. Professor Carlos Coelho, como serão aproveitados os flanelinhas, que são pais de família, que hoje tiram seu sustento desse trabalho que realizam no centro da cidade? Tem algum projeto para os flanelinhas? Tem. Eu diria que para o professor, né, que nós temos sim um projeto, estamos acompanhando esse processo junto com os flanelinhas. Eles seriam retirados do centro, porque ninguém vai mais pagar o flanelinha e pagar o estacionamento rotativo. Exato. Eles iriam ter um novo emprego, seriam colocados em cursos profissionalizantes para ter um emprego de verdade, porque flanelinha não é um emprego, digamos, que a pessoa tem um futuro. Não é um emprego formal, eles trabalham na informalidade, né, com a insegurança. Se ficar doente não tem uma garantia nenhuma, não tem 13º, não tem férias. E que emprego formal seria? Na realidade, nós conversamos com todos eles, fizemos um cadastro de todos os flanelinhas, né, estamos mantendo esse diálogo aberto com uma associação que já existe, são 76 inscritos, né, e uma grande maioria manifestou seu interesse em relação a cursos profissionalizantes, se habilitar como condutor de veículo. Flanelinha é subemprego, é um bico, é uma situação que eles se submetem por conta da falta de outras oportunidades. Seria a situação de se extinguir com isso e possibilitar empregos de verdade para esse pessoal. A empresa que trabalha nessa área, ela absorve parte dessa mão de obra, né? Alguns querem ir para a empresa, trabalhar com o controle e a fiscalização, manutenção dos equipamentos, como motorista da empresa e tal. Então, o sistema absorve parte dos flanelinhas. Mas uma outra parte tem objetivos maiores, eles querem trabalhar como eletricistas, pintores, então o município vai proporcionar a eles esses cursos de capacitação. Olha só, temos mais uma pergunta aqui. Vamos aqui ao João Marcos. João Marcos, assim, acho mais um imediatismo ou um improviso tais ações. O senhor não acha que Rio Branco carece de ações firmes de mobilidade urbana? O João, ele já acompanhou muito o transporte coletivo, ele sabe que nós evoluímos muito em relação à mobilidade urbana, né? A empresa em que ele trabalhava, que era a Floresta, é uma empresa que já tem hoje mais de 50% da sua frota, por exemplo, adaptada no conceito de mobilidade.
Calçadas foi um avanço imenso na Prefeitura de Rio Branco ao longo desses anos, né, em toda a cidade. O conceito de mobilidade dentro do terminal urbano também modificou completamente e vai modificar mais ainda, vamos avançar mais ainda, né? O prefeito Angelim já autorizou uma reforma no terminal que vai ampliar em muito a qualidade do serviço naquele local. Então esse conceito de mobilidade ele foi trabalhado e muito, né? E ele se encaixa agora no estacionamento rotativo, ou seja, a mobilidade também nessa rotatividade de vagas. Gente, infelizmente nosso tempo é curto. Gostaria de bater mais um papo aqui com o Ricardo. Há muitas dúvidas também, muitas perguntas da população, dos internautas, mas nosso tempo está estourado. Ricardo, muito obrigado pela presença. Um prazer bater um papo contigo. Daqui a pouco nós voltamos para a sequência do Gazeta Entrevista. Até já.